jornalista Mônica Pinto migrou do Rio de Janeiro para Aracaju aos 22 anos de idade. Aos 23 anos, estava casada pela primeira vez e era mãe. Um casamento que durou 3 anos, mas, algum tempo depois, Mônica se envolveria afetivamente outra vez com Sidney Chambu e casaram numa relação que já dura 29 anos. Mônica é mãe de 2 filhos do seu casamento com Chambu e tem uma filha do coração do primeiro casamento de Chambu. É esta história que ela nos conta neste seu novo vídeo de memórias, com todas as complicações que as relações afetivas e matrimoniais envolvem. Vamos ouvir Mônica Pinto. Eu já te falei isso, Jorge, eu era muito feliz, assim, eu criança, eu tive muitas alegrias, porque eu brincava demais, eu tinha uma casa, eu morava numa casa com uma família que tinha uma boa harmonia, nunca com... eu brincava muito com a minha irmã, meus pais às vezes sumiam, meu pai viajava muito a trabalho, e minha mãe fazia lá os crochê tricô dela, mas eu nunca me senti amada, nem abandonada, desamada, nem abandonada, porque eles estavam ali. A minha casa, o meu lar, melhor dizendo, era um ambiente muito seguro emocionalmente. Então, assim, eu brincava pra caramba. Depois, quando meus pais compraram um sítio, Ave Maria, o que eu comi com a minha irmã, 2 anos mais velha do que eu, a Cátia, a gente subia no pé de jabuticaba, passava a tarde inteira lá comendo jabuticaba. E aí eu passei a ter animais, mais animais, porque no apartamento dos meus pais eu já tive alguma coisinha, tive até 1000. Mas, então, assim, eu tive uma infância muito feliz. O meu problema foi na adolescência, como eu já te falei. Porque, para ser bem sincera, eu estava doida para sair do Rio de Janeiro, pela questão da violência urbana. E, assim, eu estava grávida e eu queria fazer uma tentativa com o pai da minha filha, que foi uma pessoa, minha filha mais velha, que foi uma pessoa a quem eu amei, mas que depois eu percebia que eu tinha mais amizade por ele do que amor romântico realmente. Então, assim, não foi tão difícil, foi uma grande transformação, mas era fruto do meu desejo. Não foi uma coisa que eu fiz porque eu fui obrigada, entendeu? Então, isso, para mim, faz muita diferença. O que eu faço porque eu quis, mesmo sendo uma grande transformação e que eu saiba que haverão preços a pagar, eu lido muito bem, porque eu estou seguindo o meu desejo, eu não tenho por que reclamar. Primeiro que fui eu que inventei o negócio. Como é que eu vou reclamar de uma coisa que ninguém me impôs? Foi uma escolha minha. Então, não reclamo, não. E, assim, Aracaju, quando eu cheguei, em 87, foi uma diferença do Rio deliciosa, porque eu andava de noite na rua tranquila, eu ia para a praia sem medo de pular um trombadinho em cima de mim, porque no Rio de Janeiro estava nesse nível de muito... Já não tinha começado ainda aquela coisa de arrastão, que depois ficou muito comum, mas já existia, assim, um passando e levando, né, um trombadinha, e muito assalto em ônibus que eu vi. Então, eu ter me mudado para uma cidade onde a criminalidade naquela época, nossa, foi assim, da água para o vinho, para mim já foi muito interessante, até porque eu estava com uma filha na barriga, então o fato de poder criá-la num lugar mais tranquilo me caiu muito bem. A experiência de dona de casa eu meio que já tinha, porque quando eu fui trabalhar numa loja de produtos naturais lá em Ipanema, quando o meu primeiro emprego fechou, eu era consumidora dessa loja, e eu passei a entender tudo sobre esse tipo de alimentação realmente integral, fresca. Eu gostei, me dei muito com isso. E aí eu resolvi virar vegana. E, nesse ponto, eu já, mesmo antes de ser vegana mesmo, eu já tinha começado a cozinhar. Porque quando eu falei para minha mãe que eu ia ser vegetariana, a primeira coisa que ela falou para mim foi: eu não vou fazer comida especial para você.
porque lá em casa era bem objetivo, assim, sabe? Eu não vou fazer comida especial para você. Eu falei, não, não precisa não, eu vou cozinhar. E eu ia lá no centro do Rio, rapaz, era um buraco para lá da Senhor dos Passos, era um centrão assim, bem longínquo, numa loja de produtos naturais, como se chamava antigamente, Douglas, o nome da loja, que era a minha comida que eu comprava com dinheiro do meu trabalho e eu cozinhava essa comida. Então, eu já tinha uma experiência de cozinha grande, razoável. Então, não foi assim. E, pô, limpar uma casa, convenhamos que não é uma coisa a requisitar, né, grande inteligência. Então, também me adaptei, eu tinha uma diarista uma vez por semana, e foi tudo meio confuso, na verdade, mas não só eu casei, como eu saí de casa para um outro estado e como eu ia ser mãe de primeira viagem numa terra que me era estranha. Porque quando você vai a turismo é uma coisa, né? Quando você vai morar é outra. Mas, como eu te falei, como tinha sido aquilo que eu queria, eu levei bem, tirei de letra. Eu apenas, o que complicou mais foi que no final da gestação da minha filha Luísa, minha primeira, eu tive que ficar em repouso, porque eu estava com a placenta, ela estava meio mal localizada no útero, e aí eu tinha um risco de descolamento de placenta, que é uma coisa que dá uma hemorragia horrorosa, e eu tive. Só que aí, depois que eu tive, eu tinha que ficar absolutamente quieta. E só que eu não conseguia. Então, eu tive de novo, porque assim, eu ficava, mas eu não conseguia ficar deitada o tempo inteiro. Não tinha como. Aí minha mãe foi para Aracaju ficar comigo, para eu poder realmente, até para ela ficar de olho se eu ficava quieta, e aí deu tudo certo. Mas, assim, foi uma experiência complicada também. Mas a essa altura eu já estava em Aracaju há uns meses, e eu não me lembro, assim, de nenhum... Eu gostava muito do povo sergipano, continuo gostando. Assim, ele tinha uma identidade com o carioca, que o carioca tinha naquela época, de um humor bom demais, da coisa amigueira, como se diz em Sergipe. O carioca tinha, e o sergipano também. Então, assim, não teve nenhum choque tão grande. O Rio de Janeiro era um forno. E Aracaju, na verdade, mais fresco, porque em Aracaju ainda tem vento. No Rio de Janeiro não tem, é aquele forno fechado. Aracaju, você fica ali embaixo de uma árvore frondosa, você dá aquela refrescada, né? No Rio de Janeiro não rolava. Então, assim, questão do clima, para mim até melhorou, as pessoas achei ótimas. Na verdade, eu já tinha amigos em Aracaju, que, né, eu conheci o meu primeiro marido, o Marcos, através de amigos que foram morar em Aracaju. Então, não foi uma adaptação difícil. Foi desafiante, sim, mas de resto, não. Ele é filho de lagartense. O seu Joaquim, meu ex-sogro falecido já, gostava muito dele, ele é lagartense. E aí, o Marcos, ele prestou concurso, ele era formado em educação física na Gama Filho, no Rio de Janeiro, que na época, nossa, era um show de faculdade, era o melhor curso de educação física que tinha no Rio de Janeiro. E aí ele prestou concurso, abriu concurso para professor do estado de Sergipe. Isso lá para 85, porque quando eu fui em 87, ele não tinha muito tempo que estava lá, talvez uns 3 anos no máximo. Ele fez esse concurso e passou para dar aula na rede pública de Sergipe. E aí ele foi, porque ele tinha família lá, a família do pai dele, lagartense grandona, né? Aquelas famílias de Sergipe que cheia de... Ele tinha um monte de tio e tia lá, e tinha a avó dele, a mãe do pai e o pai do pai vivos, né? Que, nossa, ela morreu com 101, eu acho, durou anos e anos e anos depois de eu ir. E então ele tinha assim um suporte, né? Abriu esse concurso, ele fez, passou. E logo depois, não sei quão logo foi,
abriu um concurso para a rede municipal de ensino de Aracaju. E aí ele passou também. Então, ele era professor do Estado. Eu não sei se hoje tem algum impedimento, mas na época não tinha. Não tem, né? Ele passou para os dois. Ele passou para Sergipe e para Aracaju. Só que ele dava aula para o Estado de Sergipe em Lagarto. Ele conseguiu ficar lotado lá. Não sei como é que foi. E aí ele saía bem cedo, tipo 5 horas da madrugada, pegava a moto, ia para Lagarto dar aula, mas isso era 2 vezes por semana. E, de resto, ele conseguiu acumular toda a carga horária dele num dia inteiro, 2 vezes por semana. E em Aracaju, que ele dava também aula nos outros dias. Ele conseguiu fazer a distribuição, porque ele dava muita aula, mas dava tudo certo. E aí, quando eu o conheci, ele era professor. Aí o pai dele, ele me elogiava muito, assim, porque ele dizia, essa moça, ela é tão abnegada, ela sai daquele lar que ela tinha, porque o apartamento dos meus pais tinha 420 metros quadrados. Ela sai daquele lar dela, aquela vida boa dela, para casar com o professor. Ele achava isso sensacional, assim, da minha parte, que eu saí, que ele achava que eu tinha uma vida que, na verdade, nem era, porque meus pais não eram ricos. A questão do apartamento foi aquela questão de quando meu pai se mudou para o Rio, e meu pai trabalhava para caramba, e era só ele, né, trabalhando, minha mãe não trabalhava, então não era esse palácio que ele pensava. Mas, de fato, assim, eu tinha uma vida confortável, e aí larguei essa vida para casar com o professor. E ele era encantado com isso, que ele dizia que eu era uma abnegada. Tinha 22. É isso, Mônica? Eu tive ela, eu ia fazer 23. A minha filha de... Não, eu tinha feito 23. Eu fiz 23 em 3 de novembro de 87, e ela nasceu em 22 de novembro de 87. Só que ela nasceu na última hora de Escorpião. Porque eu faço questão disso, porque aqui em casa tem muito escorpião, porque era horário de verão, então ela nasceu aos 20 minutos do dia 22, mas, na verdade, ela nasceu 23 e 20 do dia 21. No Rio de Janeiro, porque, assim, eu já estava casando grávida, eu casei com 5 meses de gravidez. E daí, eu não ia fazer isso com meus pais, né? Eu falei, bom, bora, vamos casar, tudo, vamos nessa. E aí eu me lembro que foi um transtorno, porque eu ia casar não, eu acabei casando com um vestido que foi da minha cunhada, mulher do meu irmão mais velho, que ela era uma costureira, assim, mais incrível. Ela fez o vestido de noiva dela. E era incrível. E aí estava lá aquele vestido sobrando, eu falei, beleza, eu só queria me livrar daquilo, porque era realmente não era a minha prioridade. Eu estava de mudança para outro lugar, eu ainda estava trabalhando numa loja de produtos naturais que a minha irmã montou em Copacabana, mas como assim, a ideia era realmente formalizar tudo certinho, porque eu sabia que seria um alívio para meus pais, tudo isso aconteceu. Só que quando eu fui experimentar esse vestido dela, já assim, uns 15 dias antes, eu tinha experimentado, estava tudo certinho. Só que foi andando o tempo, e, pô, eu fui inchando, né? Engordando e inchando. Quando eu fui experimentar, o vestido não fechava. Aí minha mãe ficou desesperada, mas aí minha cunhada levou o vestido, que ela tinha feito, e conseguiu dar um jeito lá nele. Então, eu casei de vestido de noiva, eu casei no Palácio da Guanabara, na igreja do Palácio da Guanabara, lá na Pinheiro Machado. E aí, assim, todos os meus irmãos, inclusive os homens, quando casaram, teve uma grande recepção lá no apartamento dos meus pais. Eu não tive, porque eu quis o dinheiro para levar para Aracaju e ter, né, uma reserva ali para um monte de coisa. Eu já tinha ido uns meses antes de ônibus, que eu não tinha dinheiro para ir de avião, eu já grávida, né? Eu fui de ônibus, eu acho que na época eram 32 horas. E quando a gente foi, nessa que eu fui antes, a gente já deixou uma casa alugada.
que era ali no Conjunto Olímpio Campos, na Atalaia, Rua M130, me lembro até hoje. E aí ele ficou ali arrumando aquela casa e depois foi para o Rio para casar comigo. E nos casamos, e aí teve só um almoço para os padrinhos, na casa do meu irmão e da minha cunhada, que fez o vestido, e pronto, mas foi tudo assim, tudo nos conformes. E aí era muito engraçado, que todo mundo sabia que eu estava grávida, né? O vestido tinha uma saia rodada, eu nunca escondi isso de ninguém. Tinha uma saia rodada, então 5 meses era a primeira gestação e não estava barrigudaça, e a saia rodada escondia. Mas eu tinha umas tias bem idosas que, para elas, o combinado foi não abrir, né? Só que, mas o resto, tudo, fora as tias idosas, todo mundo sabia. Para mim, não tinha problema nenhum. Só que toda hora vinha alguém fazer carinho na minha barriga. Eu falei, rapaz, esse sigilo não está dando certo. Mas também, se perceberam ou não, não me interessa, porque eu já tinha parado de dar satisfação aos outros há muito tempo. Acho que foi... Rapaz, acho que não chegou a 3 anos. Porque aí, o que aconteceu? Houve um desgaste muito... Na verdade, eu ia dizer uma coisa, eu ia dizer que a gente não se conhecia direito e casou muito rápido, mas é uma insensatez, porque o meu segundo marido, o Xambu, que você conhece, eu casei com ele em 2 dias, e a gente está com 29 anos de casado, então não foi uma questão de tempo. Mas eu acho que, na verdade, nenhum de nós dois estava pronto. A gente, assim, eu tenho muita gratidão ao Marcos, meu primeiro marido, eu tive amor por ele, eu acredito que ele teve por mim, mas a gente não estava pronto. E aí, ele também, às vezes, tomava uma cerveja, ele tinha uma tendência a falar de uma forma meio ríspida, e eu detesto grosseria, eu abomino grosseria, eu tenho horror de grosseria, gente grossa não fica perto de mim nem a pau, não trabalho para gente grossa, eu acho a pessoa grossa burra, assim, para ser bem... Assim, não estou falando dele, porque ele não era nesse nível, era mais uma rispidez, e assim, mas eu não gostava também, porque eu dizia, puxa, mas toma cerveja e fica ríspido, então não é para beber, pelo amor de Deus. Eu penso assim, se você bebe e faz mal aos outros, de qualquer forma, tu não pode beber. Bebe e fica de boa. Sobe, né? Xambu fala que quando eu bebo, eu subo na mesa e danço, coisa que eu nunca fiz, mas ele inventa isso para todo mundo. Mas subir na mesa e dançar, você pode pagar um mico, mas você não está fazendo mal a ninguém, entendeu? Nesse sentido que eu estou falando, mas eu nunca fiz isso não, viu? Ele que inventa isso. Mas, enfim, teve toda, assim, eu acho que uma dificuldade de gênio até, porque ele é meio genioso, eu sou também, e aí a coisa degringolou. Mas nós somos super amigos, a gente demorou um pouco, que é normal, né, de casais, quando se separam, aquilo ali tem uma fase ainda meio difícil, mas depois ele casou com outra, depois casou com outra, depois agora está casado com outra, mas essa realmente é definitiva. E eu fui amiga de todas. No casamento da Luísa, da minha filha, com ele, a gente tirou uma foto, todas as ex-mulheres dele com ele. Foi muito engraçado, porque a gente, graças a Deus, e eu tenho isso muito forte na minha vida, eu gosto de somar. E de multiplicar, negócio de dividir e diminuir não é comigo, a não ser que seja diminuir a maldade, a intolerância, aí pode ser, mas o meu negócio é somar e multiplicar, então a gente é tudo amigo, o Xambu, ou o Sidney, meu marido há 29 anos, eles se dão incrivelmente bem, mas eles se amam de um jeito, aí eles começam a tomar cerveja e vão falando com aquele carinho todo, aí tem vezes que eu falo assim, olha, eu vou dormir antes que vocês se beijem, porque eu acho, e lógico que eu adoro, né, porque a gente vive em muita harmonia, graças a Deus. Me separei deixa eu ver aqui eu vou te dizer isso direitinho agora, sabe por quê?
Porque quando eu fui trabalhar no Sinforme, a primeira vez, de 89, eu estava casada com ele. Junho de 89, eu estava casada com ele. Eu diria que eu me separei no início de 90. Eu casei em julho de 87 e eu me separei de março de 90, algo assim. Foi pouco tempo. Mas eu acho que foi uma coisa boa, porque ele está muito bem e eu também. Eu fiquei tipo de março de 90 até fevereiro de 92, que foi quando eu colei com o Xangô, com o Sidney. E nesse meio tempo eu fiquei bem banda voou mesmo, banda no mercado geral. Fui para o mercado, entendeu? Encontrei Xambô, me apaixonei por mim, estamos até hoje bem. Xambô, eu conheci Xambô em 92. Eu tive a Mariana Lua, que é de 93, no ano seguinte que eu casei com ele. Quando a gente casou, eu falei para ele logo, eu estou doida para ter outro filho. Ele falou, espera um pouquinho, eu acabei de chegar, ela casou. Eu falei, tudo bem, mas eu esperei tipo 6 meses. E aí ela veio em 93 já, e em 2001 eu reabri os trabalhos e tive a Maria Zilda. Todo mundo me achou louca, porque eu já tinha a filha de 7 anos, a mais nova, e eu tive, na verdade, em casa uma adolescente com uma criança e uma bebê ao mesmo tempo. Mas com ele eu tive a Mariana Lua e a Maria Zilda. Zilda era o nome da minha mãe. Eu quis fazer uma homenagem, perguntei para Xambu se ele aceitava, ele aceitou prontamente, porque a minha mãe estava naquele estado vegetativo do derrame que ela teve, e assim, ela não sabia nem que eu estava grávida. Então, assim, aquilo me comoveu muito, porque ela, né, estava fora. E aí eu perguntei para ele se eu podia, a gente ficou em dúvida entre Ana Zilda e Maria Zilda, acabou vigorando Maria, porque tem o meu Maria também, o Maria das Irmãs, e aí ficou Maria Zilda, só que a gente chama ela de Zil, e na escola ela sempre foi Maria, mas tá tudo bem. O Xambô foi o seguinte, ele foi casado, ele tem uma filha com a irmã, minha amiga também, mas com a irmã de uma grande amiga minha. Então, eu convivia com ela através dessa minha amiga, que, assim, me ajudou demais aí em Aracaju, inclusive na separação, porque a gente virou, assim, parceira de mundanismo. E, assim, ela é uma pessoa fantástica, e a gente conversava muito, e a gente tomava 8 cervejas falando da vida, uma coisa, assim, muito profunda, sabe? É uma amizade que me faz muito bem, sempre fez. E ela tem essa irmã que foi casada com o Xambu e tem uma filha, a Isabela, com o Xambu. E eu conheci a Isabela. E para você ver como nossa história é engraçada, porque a mãe da filha dele, a Letícia, ela era casada com o Aston, que tinha uma agência de propaganda. Não sei se você se lembra dele, porque o Aston chegou a ter um negócio aí de fazer fotolito, Aston Vital Brasil, eu acho o nome dele. Você deve conhecer, que é uma pessoa conhecida. Ela foi casada com ele, e ele tinha montado uma agência de propaganda, e Xambu sempre foi muito criativo, e fazia muita música, e ele precisava de jingle e tal. E como a ideia também era que ele pudesse ficar mais perto da filha dele, com a mulher do Aston, o Aston chamou ele para trabalhar na agência e até naquele começo para morar com eles. Você vê que coisa evoluída, eu amo isso. O cara chamou o ex-marido da mulher para morar com ele e trabalhar com ele. E Xambu ficou trabalhando com ele um tempo. E aí, logo que a gente foi apresentado, a gente fez um tonho, assim, a gente se gostou. Eu achei ele bonitão, ele me achou bonitona. E com 2 dias a gente estava morando junto. Eu cantei a música da Simone para ele na sarjeta, a gente voltando do boteco, eu me sentei no meio-fio e cantei Face a Face, estava solta a cachorra. Eu canto essa música muito bem, não sei se eu não canto há muito tempo, mas eu cantava. E aí ele disse que se apaixonou definitivamente por mim na música da Simone na sarjeta.
E nasceu 2 dias onde? depois a gente estava morando junto. Ele é cria da Ilha do Governador. E você lembra que eu estudei na faixa e ia nos barzinhos ali da Rua Farane. Ele, a essa altura, ele morava na Paulo VI, que é quase que uma transversal da Farane. Ele morava a 500 metros dos bares onde eu andava, dos botecos onde eu andava, e ele ia nesses botecos. E a gente foi se conhecer em Aracaju. Ele era meu vizinho, porque quando ele morava na Ilha do Governador, tudo bem, que eu morava em Botafogo, a chance da gente se encontrar era pouca. Mas eu só ia à Ilha do Governador para pegar avião, né, que é onde fica o aeroporto. Mas não tinha assim. Eu até tenho um primo que mora lá, mas ele que ia visitar meus pais, eu não ia na ilha visitá-lo. Mas ali em Botafogo, a gente estava muito perto e a gente frequentava os mesmos lugares. E a gente foi se conhecer em Aracaju por intermédio dessas amigas. A mulher dele e eu com a minha amiga, que me fez conhecer a mulher dele, que também virou minha amiga, a ex-mulher dele, né? E aí nós nos apaixonamos e isso vai fazer 30 anos. All right, all right, all right. Okay, okay, okay. All right.